pesquisador e doutorando em Ciências de Informação pela Universidade de Brasília, com foco em preservação digital, mestre em Ciências da Informação especializada em Gestão de Tecnologia da Informação, bacharela em Arquivologia pela UNB. Eu acho que todos nós teremos uma grande satisfação e uma dificuldade, porque realmente nós entendemos muito pouco disso, então vai ser maravilhoso poder ouvi-la. Por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo convite. Vai ser difícil para mim falar depois dele agora, né, já que a palestra foi tão interessante. Então eu espero que eu seja claro no tema e que vocês aproveitem. Então eu trouxe aqui uma provocação para a gente juntos pensarmos como que vai estar a memória do judiciário daqui a 100 anos. E eu sou especialista em cibersegurança de documentos digitais, então meu tema, eu vou trazer um pouco para esse universo que é a minha especialidade, e eu queria que vocês levassem para a realidade de vocês o que a gente vai discutir aqui agora. Então, eu estou representando também, além de pesquisadora, eu também represento a empresa Pico, que é uma empresa norueguesa que está operando aqui no Brasil agora com gestão de tecnologia da informação. Então, nós temos aqui uma tecnologia que é nossa, proprietária, que foi desenvolvida através do fomento da União Europeia. Nós tivemos um fomento de 20 milhões de euros para criar esse produto, e ele é fruto de uma provocação de várias áreas que fazem gestão da informação, principalmente da área cinematográfica, que o nosso fundador trabalhava com os principais cinemas de Hollywood. E ele foi provocado em como ele faria, né, a preservação digital desses documentos e como que a gente ia conseguir levar isso ao longo do tempo, com a obsolescência tecnológica, com o problema físico dos documentos, de manter eles vivos, né, e funcionais. E aí a gente fez a publicação, eu fiz a publicação junto com o Dr. Felipe Littari, falando sobre a nossa tecnologia e como isso seria aplicado para a realidade de vocês. Saiu na revista da ANAS agora, dessa edição. Então, a primeira coisa que foi pensada foi a barreira física, né? Porque para o papel ele deteriora com o tempo, o microfilme comum que nós conhecemos ele também deteriora com o tempo, não sei se os senhores já tiveram acesso, mas uma sala que é a vinagra de microfilme comum, a gente não consegue entrar na sala e ficar mais que 5 minutos sem passar mal. Então, essa primeira barreira física, ela foi superada junto com uma empresa alemã, que hoje produz os nossos microfilmes, eles são enriquecidos com elato de prata. Então a gente utilizou a expertise que já existia no mercado, que é o microfilme de 35 milímetros, e usamos a ciência para poder enriquecer e chegar ali a um material que fosse resistente ao tempo. Hoje a gente tem uma empresa que ela é um consórcio internacional de universidades que faz esse cálculo para nós, por isso nós chegamos aí num número de pelo menos 1000 anos de duração, se mantivesse aqui numa sala como essa. Mas, Tayane, o físico vai durar, mas e as propriedades digitais desse documento? Como eu estou falando com vocês da justiça, e a cadeia de custódia desse documento? E a cadeia de segurança, né? As assinaturas, o formato, como que ele vai perpetuar pelo tempo, né? Então, nós chegamos à conclusão, junto com o nosso grupo de pesquisa, que se nós gravássemos os dígitos binários dos documentos, ao invés do fotograma com o microfilme comum, nós conseguiríamos gravar qualquer formato de extensão de arquivo, então vídeo, áudio e plantas, enfim, para qualquer formato, a gente grava o dígito binário. E o que é o dígito binário? Para a gente nivelar os conhecimentos. Toda informação que vocês enxergam aí no telefone de vocês, no computador, ela está em binário, são zeros e uns. A composição desses zeros e uns, ele transforma imagens, cores, áudios, vídeos, e a gente chegou à conclusão que se a gente gravasse esses dígitos binários, a gente ultrapassaria esse problema que tem, que é a barreira digital. Então eu consigo gravar, por exemplo, pensando no exemplo da justiça, processos judiciais com cadeia de custódia. Então a gente consegue, por exemplo, receber documentos de transferências automáticas e gravar essa cadeia desse documento com assinaturas digitais, com trilha de auditoria, com todo o aparato e artefato de segurança que hoje a gente já tem diversas resoluções do CNJ, né, falando sobre como a gente tem que tratar esses documentos, e tudo isso a gente consegue gravar. E qual que é o grande diferencial? O meu documento, ele não está na internet. Ele está no suporte físico, gravado digitalmente,
anti-cyberataque. Então, eu consigo garantir que ele é imutável. Eu não tenho como regravar essa informação. Um hacker lá da casa dele, ele não consegue entrar no meu sistema e alterar a minha informação, porque a partir do momento que ele está no nosso microfilme, ele não pode ser alterado. Ele está aqui, ó, debaixo do meu braço. Então, uma maneira de garantir que as informações elas estão imutáveis. Então, a nossa tecnologia, ela é única no mundo, né? A nossa patente é a gravação desse dígito binário, mas a reversão desse dígito binário em informação depois de gravado, ela é uma tecnologia aberta, a gente entrega ela para os clientes. Isso significa que se daqui a 100, 200 anos a pipa não existir mais, vocês conseguem ler as informações de vocês de qualquer maneira. Então, a nossa ideia, principalmente porque nós começamos como um grupo de pesquisa, é que depois de gravado, você não tenha mais a recorrência de pagamentos para manter aquela informação. E aí, levando para a realidade de vocês, só antes disso, a gente tem um suporte de leitura, que é o que faz a reversão do dígito binário. É esse suporte de leitura que a gente entrega e a reversão dele, da engenharia reversa. Então, qualquer fabricante ou enfim, um programador consegue fazer o sistema parametrizado para ler esses dígitos. Então, essa é a facilidade da tecnologia. E aí eu trouxe aqui um exemplo, que é o exemplo do STJ, né, que foi um alvo aí de ataque hacker, que isso parou, né, diversos processos, alguns direitos por um curto tempo foram cessados. E eu, como profissional da TI, eu posso garantir que até hoje eles estão atrás dos prejuízos disso para descobrir o que foi alterado, o que não foi, o que foi quebrado, cadeia de custódia. Cadeia de custódia é o que a justiça entende como uma das provas de que o documento ele é original. Então, a partir do momento que esse dado é sequestrado, a cadeia dele foi quebrada. Até um profissional da tecnologia provar que esse documento é original, é um percurso longo, de muita especialização e muito caro. Mas se você tiver gravado ele no nosso microfilme, o hacker não tem como sequestrar esse documento. Ele está ali, dentro de um cofre, dentro do tribunal ou numa instituição de segurança. Então, só para vocês entenderem melhor, ele é do tamanho mais ou menos de uma caixa de pizza, ele está ali com a gente, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Cabe 120 GB, de acordo com o decreto federal 10278, a gente consegue gravar mais ou menos 1.200.000 imagens, quando a gente fala de processos, mas aí se a gente vai falando de outros tipos documentais vai variar um pouco, então daria ali mais ou menos umas 3.000 caixas box de arquivo. Então a gente já tem clientes no Brasil que a gente desonerou prédios inteiros com 4, 5 caixas. Então já é uma realidade. Então esses são os tipos documentais que a gente recomenda aqui para o contexto da justiça, né, que são documentos que são permanentes, que por força de lei os tribunais eles precisam guardar esses documentos permanentemente. Nós temos legislações arquivísticas hoje no Brasil em que obriga que a gente faça cópias de segurança que tenham distâncias mínimas entre o documento original, então essa também seria uma alternativa de estar em conformidade com essas legislações. E aí tem as portarias do CNJ, que foi onde nós, da segurança da informação, bebemos muito, e da arquivologia, porque a gente pegou muito o conceito de cadeia de custódia, né, que a Polícia Civil utiliza para provas ali na cena de crime. Então, nós temos aí a portaria do CNJ, a 162, que dispõe sobre a política de segurança da informação no Poder Judiciário. Então, aqui, essa portaria estabelece o sistema que vocês precisam utilizar, estabelece qual que é o percurso que essas informações precisam seguir. Então, tudo isso pode ser cumprido através dos nossos produtos em parceria com outros produtos que vocês provavelmente têm aí no dia a dia, como, por exemplo, o sistema de gestão dessas informações. E, claro, a LGPD, né, que hoje também é um dos grandes problemas, como foi falado aqui antes, que é o vazamento dos nossos dados, o vazamento das nossas informações. A partir do momento que sua informação está aqui debaixo do seu braço, ninguém toma ela de você, né? Então, é importante pensar nisso. A gente indica que sejam preservados no microfilme os documentos de força de lei, os permanentes e os vitais para a existência da instituição. Às vezes a lei não obriga, mas se esse documento deixar de existir, a gente deixa de fazer sentido como instituição, né? Então, essa é a minha recomendação arquivística. Os armazenamentos em nuvem, tem que fazer uma migração ali do suporte físico, onde ficam as informações, entre 5 e 10 anos, o microfilme tradicional 50 anos, o nosso está para mais de 500 anos, de acordo com essa indústria e universidades que fizeram esse cálculo. Todos esses números que eu estou falando para vocês são publicações científicas, que são públicas, acessíveis, né? Então, assim, a gente não tirou os números da nossa cabeça. Então, a gente garante a imutabilidade jurídica desse documento, diferente das outras tecnologias.
eu estou passando aqui para mim, eu estou passando para vocês, né? Então a gente, força de lei, e aí aqui tem um quadro comparativo que depois vai ficar disponível para vocês, que é a comparação da nossa tecnologia com outras tecnologias. Lembrando que ela vem para agregar o processo, ela não vem para excluir. Então, por exemplo, nós temos documentos que, assentamentos funcionais, nós precisamos guardar por 120 anos, mas o nosso colega já se aposentou. Por que deixar isso numa nuvem gerando recorrência? A gente pode guardar num local seguro e depois de feito, ele não precisa mais que nenhuma recorrência de valor precisa ser paga. Então aqui eu trouxe um dado de acordo com os prazos dos fabricantes, que então as nuvens e o filme comum tem uma duração aí, a nuvem de 5 a 10 anos, precisa fazer a migração do data center. O filme comum, pelo menos 50 anos, se ele tiver mantido numa sala com um rigor muito grande de temperatura e umidade, e o nosso microfilme ele pode ser mantido aí em uma sala comum e ele vai durar aí pelo menos 1000 anos. Então, já fica, só tenho 5 minutos. Nós temos as nossas operações como empresa brasileira começou tem cerca de 1 ano, mas nós já operamos no restante do mundo tem mais de 12 anos. Então a gente já tem chancela de grandes empresas aí e instituições mundiais. Então, estúdios de cinema de Hollywood foram os nossos primeiros clientes e os maiores por muito tempo. Nós temos a Biblioteca do Vaticano, que a gente fez a digitalização e foi a primeira vez que um acervo do Vaticano foi digitalizado, então esse é um projeto para nós muito simbólico. No Brasil a gente tem o Itaú, que fez a digitalização de códigos de sistema, de banco de dados de clientes principais e tudo que era vital ali para a existência da instituição, então é um case que a gente gosta muito de lembrar. A gente no Rio de Janeiro tem o DEC, que a gente faz 22 milhões de imagens por ano, que é um grande projeto nosso. Agora o mais recente é a Agência Espacial Europeia, a TV Globo também, que fez o primeiro Fantástico do Milênio, digitalizou alguns documentos junto com o Arquivo Nacional e levou para o nosso bunker no Ártico, que aí é um outro produto nosso, se vocês quiserem conhecer também, que a gente faz a guarda ali no Banco de Sementes, que é onde a Arca de Noé do mundo. A gente também tem um bunker lá para guardar informações, inclusive a gente vai levar um Museu da Justiça em janeiro agora. E é isso, se vocês quiserem saber mais, a gente está aqui disponível, acessem nosso site. Eu, como especialista, estou à disposição de vocês para tirar dúvida. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm questões aí na gestão documental. Pode? Como eu tenho pouco tempo, eu não trouxe esse slide, mas é uma boa pergunta. Como ele foi enriquecido com metais preciosos e ele é feito de poliéster, ele foi feito para aguentar pelo menos 180 graus, mais de 6 horas. Se ele tiver um incêndio de grandes proporções, por exemplo, 1000 graus, 1 hora, que é um incêndio que destrói edifícios inteiros, ele aguenta pelo menos 1 hora ali até a gente retirar, porque a caixa que protege o microfilme, ela cria uma reação química com oxigênio dentro da caixa que protege o microfilme. Então a gente já fez alguns testes, também são testes de empresas chanceladas para fazer esses testes químicos, e ele está feito para proteger. Então, sim, ele resiste, ele aguenta, e esse foi um dos pensamentos, porque a empresa nasceu a partir dos estúdios de Hollywood, que são americanos, né, que é um país que está envolvido em guerras, em contextos sensíveis. Então a gente pensou, além da questão de segurança digital, mas também da segurança física do microfilme. Para vocês que são da segurança, eu acho que uma curiosidade interessante é que a caixa é do tamanho de uma caixa de pizza com asinhas, por os robôs colocarem no maquinário que a gente tem na Noruega, mas também o tamanho dela foi pensado para que seja difícil que alguém pegue essa caixa e saia de dentro da instituição sem que ninguém veja. Porque a gente tem os microfilmes que são desse tamanho que ele cabe numa bolsa. O nosso não cabe. Ninguém vai sair de dentro da instituição sem que seja enxergado, sem que seja visto ali com as informações. É isso, gente. Obrigada pelo tempo.